Bom, a gente está continuando a série, não colocar aqui, mas é Igreja Missional. Como eu falei, né, a série que fala mal do próprio título dela, porque o conceito de igreja missional tem a ver com comunicar com a cultura do lugar onde a gente está inserido, e igreja missional é um termo que muita gente nem na igreja entende. Mas a gente vai passar essa dificuldade aí, e como eu tenho explicado outras vezes, a gente vai trabalhar o conceito do que é ser uma igreja missional e por que a gente quer ser uma igreja missional. A ideia é que essa série ela vai se estender até quase o final do mês de outubro, agora. Então, na semana que vem a gente vai ter todo mundo está me perguntando se é David Slicker ou Sliker. Eu não sei. Aí você fala do jeito que você quiser. Ou então chama só de David, né? Que aí você disfarça. Mas vai ter um irmão aí do iHop, que ele é um dos líderes lá, tem trabalhado muito na área de ensino, e acabou de sair um livro dele agora, que é... Como é que é o nome do livro? Fim dos Tempos Simplificado. Isso. Fim dos Tempos Simplificado, que é um livro muito bom para introduzir o assunto da escatologia. Então, para quem não tem o livro ainda, não adquiriu, é muito bom, é recomendado. Ele é muito fera falando sobre isso. Ele vai estar com a gente na semana que vem. Na outra semana, aí eu vou retomar a série. A gente vai ter, eu acho que mais umas duas. E na última semana de outubro eu não vou estar aqui. Então, se eu não me engano, a Carol vai iniciar uma outra série, né? Quando fala assim que grava, aí acabou. Você não tem mais como fugir. Mas provavelmente a Carol vai iniciar uma nova série aqui na comunidade. Para o pessoal que está visitando, que não sabe ainda, a gente tem o costume, já que a gente está cultivando tem um tempo, de sempre pregar em séries. Então, a gente está geralmente pegando um assunto e trabalhando esse assunto, porque a gente vê uma necessidade de instrução e de aprofundar o conhecimento em determinadas coisas, e principalmente porque tem um fenômeno que acontece com muita gente, que vários aqui já ouviram várias pregações na vida, provavelmente mais do que vocês conseguem contar. E eu garanto que, se eu te perguntar da última que você ouviu, você não lembra muita coisa. Se eu perguntar da penúltima, aí então você não lembra nem quem pregou. Se eu perguntar da antepenúltima, você não lembra nem se você era crente ouvindo, ou se você não era. Mas a questão é que a gente ouve muita coisa, e o fato de fazer séries faz com que a gente seja bombardeado por um determinado assunto, e isso daí tem uma chance maior de atingir o nosso coração e mudar a nossa prática. Porque o nosso objetivo aqui não é simplesmente vamos pregar aqui porque são coisas legais, que a gente vai aumentar o nosso conhecimento sobre isso. O nosso desejo é lançar uma visão para essa comunidade aqui, para essa igreja, para que nós possamos nos mover nessa cidade de acordo com aquilo que o Espírito Santo está trabalhando entre nós. Então, as nossas séries não têm sido organizadas de uma forma que a gente tem esse tanto aqui de coisas que precisam ser faladas, então essa que é a ordem correta. Não, a gente tem tentado, no máximo possível, ser obediente à intuição, à direção do Espírito Santo, dentro daquilo que a gente percebe que Deus está falando com a gente como comunidade, como que a gente está ouvindo a voz de Deus, e a gente tem tentado instruir todos nessa base aí, né, a partir disso. Desligou o ar? Tá, beleza. Como eu tenho feito das outras vezes, eu tenho indicado alguns livros, porque a gente sabe que o tempo que a gente tem aqui é limitado, então provavelmente eu não vou conseguir passar todo o conhecimento do mundo acerca de um assunto, né? Talvez eu não consiga fazer isso, desculpa. Então eu tenho indicado livros para que você possa se inteirar mais sobre esses assuntos. Um que eu quero indicar hoje, eu tenho falado bastante sobre o Tim Keller. Para quem não sabe quem é o Tim Keller, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar,
é esse carequinha aqui, ó, que eu sempre me lembro das Tartarugas Ninja quando eu olho para ele. Então, essa carequinha brilhosa aqui é preciosa, hein? Tem ajudado muita gente a pensar sobre várias coisas. Esse livro aqui, A Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica Deus. Eu estou gostando muito desse livro aqui. E se você tem dúvidas em relação à sua fé, se você tem questionamentos que ficam perseguindo a sua mente constantemente, que te levam a questionar o cristianismo, questionar a Bíblia, questionar posicionamentos cristãos, esse é o livro para você sanar suas dúvidas. Ou talvez se você tem pessoas que são próximas de você, que você conhece, e que têm esse tipo de dúvida, questionam a respeito do cristianismo, questionam a respeito de alguns acontecimentos históricos do cristianismo, alguns posicionamentos morais do cristianismo, esse livro aqui também vai te ajudar muito a entender determinadas coisas. Uma coisa que eu gosto muito do Keller é que ele não tem um posicionamento que muita gente ia taxar como fundamentalista. Ele não tem um posicionamento assim de, olha, isso aqui é verdade e essas pessoas são rebeldes e elas não querem saber. Não, ele é um cara que ele tem um conhecimento muito claro a respeito da cultura na qual ele está inserido. Ele tem uma igreja lá em Nova York, em Manhattan. Então, tipo, ele lida com gente muito desse tempo que nós estamos vivendo. Então, é um livro que eu recomendo se você quer entender um pouco melhor os questionamentos que existem na cultura a respeito de Deus, seja esses questionamentos estejam se manifestando na sua vida, no seu coração, no seu íntimo, ou se eles estão se manifestando em pessoas próximas a você, né? Ele vai falar sobre a questão de se pode ou não existir uma só religião verdadeira, ele vai falar sobre a moralidade cristã, ele vai falar sobre inúmeras coisas que eu tenho certeza que, mesmo se você não tem grandes questionamentos a respeito da fé, eu recomendaria que você lesse esse livro, porque ele vai, no mínimo, te ajudar no cumprimento da grande comissão. Se você nunca teve questionamentos a respeito da sua fé, eu recomendo que você leia esse livro para que você possa ter, para que depois que você tiver, eles sejam respondidos. Porque se você nunca teve questionamento nenhum, isso é um problema. Isso significa que você não está pensando direito. Então, vamos colocar aí, ó, essa caixinha para funcionar e lidar com as dificuldades que a nossa cultura tem levantado em relação à igreja, à Bíblia, ao Evangelho, à pessoa de Jesus Cristo. Bom, tem um outro livro que eu quero recomendar. Mas esse livro, provavelmente a maioria aqui não vai precisar comprar, porque você já tem. Esse livro é um livro que provavelmente você usa diariamente. Esse livro é um livro que vai falar para você, se você souber ler esse livro com cuidado e com atenção, ele vai falar para você a verdade a respeito do que está acontecendo na nossa cultura. E esse livro que eu estou falando não é a Bíblia. Esse livro se chama Facebook. Porque até book, né, em inglês, é livro. Então, esse livro, né, para quem não sabia, mas trocadilhos de americano à parte, a questão é que tem muita gente que veio brincar comigo, falar, porque agora eu estou usando muito Facebook, né? Porque o meu Facebook ficava lá, jogado às moscas, cheio de teia de aranha e tal, para você colocar a página para baixo, ele fazia até barulho, aquele barulho de manivela, sabe? E aí o pessoal falou assim, agora você está de celular novo, você está usando Facebook, você está postando coisa e tal, não sei o quê. E realmente eu comecei a colocar algumas coisas lá, por recomendação do Ângelo. Ele falou assim, cara, escreve uns negócios lá, fala lá o que você está pensando. Aí eu estou falando lá o que eu estou pensando. Mas eu estou usando o Facebook, e talvez, provavelmente vocês não sabem disso, mas eu vou contar agora. Eu estou usando o Facebook também como uma experiência. Por quê?
Porque eu coloco determinadas coisas lá, eu escrevo algumas coisas, e eu fico percebendo qual é a reação das pessoas. Por quê? Porque cada pensamento que eu estou colocando ali, ele tem uma origem. E ele tem, geralmente, um alvo. E eu fico vendo o seguinte, eu vou colocar isso daqui para ver se fulano vai curtir isso. E aí eu coloco e o fulano curte o que eu coloquei. E aí eu coloco, não, agora eu vou colocar isso daqui para ver se esse outro vai curtir. Aí eu coloco lá e o outro curte. O que significa que eu estou sacando o que está passando na cabeça das pessoas. E uma outra coisa, eu não usava o Facebook muito pelo seguinte motivo, chamado raiva. Por quê? Eu usava o Facebook e eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva das pessoas. Eu não amava as pessoas. Então, de algumas formas, o Facebook me atrapalhava de cumprir aquilo que Jesus falou, que é o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando eu estou com raiva da pessoa, porque ela está colocando uma asneira no Facebook, eu não estou amando muito ela. Quando eu estou lá querendo, nossa, eu queria esganar essa pessoa que está falando uma idiotice desse tamanho. Eu não estou amando muito a pessoa. Você concorda comigo? Talvez você já tenha se sentido assim, né? No seu Facebook, você coloca as coisas lá e tal. Às vezes você nem tem Facebook. Mas aí alguém que tem fala assim, olha aqui o que fulano colocou. Aí você vai ver, aí você fica com raiva do fulano. Você achava que você estava seguro, mas nos tempos que a gente vive, não tem como ficar a salvo desse livro que está influenciando tantas pessoas. E esse livro, um dia desse eu estava lá lendo as coisas e tal, e aí o Guilherme de Carvalho, lá do Labri, falou o seguinte, que o Facebook ele revela o coração das pessoas, porque as pessoas elas não se seguram, e isso é muito legal, principalmente se a gente quer entender a cultura na qual a gente está inserido. As pessoas não se seguram, porque por mais que o cara não vai colocar uma frase lá, falando a respeito de como ele se sente a determinadas coisas, ele vai curtir ou deixar de curtir determinadas postagens. E aí eu comecei a ler as coisas que eram colocadas no Facebook. Eu confesso que tinham amigos meus que quando eu via algumas coisas que eles... Quando eu via qualquer coisa que vinha deles, eu pulava, eu não lia, porque eu sabia que eu ia ficar com raiva dele. Mas eu passei a ler. E eu passei a ler por quê? Porque eu percebi que eu precisava entender o que está se passando no coração das pessoas, da cultura na qual eu estou inserido. E isso implica tanto ler de vários amigos meus, que são de vários lugares diferentes do Brasil, seja amigos meus que eu cresci junto lá no Rio, seja pessoal que eu conheci viajando em outros lugares. E uma das primeiras coisas que eu percebi é que é o seguinte, você tem, se você é como eu, nesse sentido, e provavelmente você tem dois mundos diferentes no seu Facebook. Que mundos são esses? Você tem amigos da igreja, amigos do ministério, amigos que têm a ver com amigos crentes. E você tem amigos que não são crentes, que são amigos da escola, amigos da sua vizinhança, da faculdade, ou que você encontrou no dia a dia. Você tem esses dois mundos aí. Dentro desses mundos existem também outras subdivisões, porque dentro do mundo dos seus amigos crentes, você tem os seus amigos crentes que são super liberais e super modernos e, assim, não usam termos como varão, varoa, vaso, esse tipo de coisa. E são super moderninhos e tal, e estão bem antenados com o que está acontecendo por aí. E você tem os seus amigos, que a gente pode chamar essa categoria de seus amigos vasos, né? São seus amigos bem crentões mesmo e tal, e é o cara que você conheceu quando você converteu, que é um pastor penteca, é a irmã do círculo de oração, é a galera que você conhece que é bem vasos, vasas, todas essas categorias aí. E aí você vê esses dois mundos, às vezes, quase que colidindo um com o outro. Por quê? Porque existem os embates.
Existe uma hora que eles se encontram, eles se cruzam e eles não se dão, digamos assim. E a questão é que você fica, às vezes, ali ouvindo aquelas discussões, e hora você está do lado de um, e hora você está do lado de outro. Mas a questão é que nós vemos essas coisas acontecendo e a gente precisa começar a fazer uma análise sobre isso. Por quê? Porque a análise que nós fizermos sobre isso, ou seja, a forma como as mídias sociais nos afetarem, elas vão determinar também a forma como nós vamos comunicar o Evangelho para essa geração na qual nós estamos inseridos. E o tema que eu quero falar hoje tem a ver com isso. O tema que eu quero falar hoje é como nós podemos relacionar o Evangelho com a cultura que nos cerca. Ok? Então, abra sua Bíblia comigo em Atos, livro de Atos, capítulo 17, do 16 ao 34. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois está nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir alguma novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Senhor, nós nos colocamos submissos diante da Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, as Tuas Escrituras como um registro daquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração, daquilo que vem para nos instruir e nos guiar em meio a esse mundo em que vivemos. Por isso, Pai, nós te pedimos que
o Senhor libere o teu poder, Senhor, a tua graça, a tua capacidade sobrenatural para que nós possamos entender a tua palavra, mas não apenas entender com a nossa mente, mas para que essa palavra também desça para os nossos corações e para que possamos nos tornar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor sonha para nós, Senhor, para que nós possamos nos tornar extensões das tuas mãos, dos teus braços, Senhor, do teu coração amoroso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender como cooperar com aquilo que é o teu plano e o teu desejo. Por isso te pedimos, Senhor, revela-nos a tua palavra. Dá-nos sabedoria por meio dessa palavra. Dá-nos entendimento da tua palavra e de como corresponder ao teu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, dar um pouco de contexto do que está acontecendo aqui. Essa passagem é uma passagem que muitas vezes vai ser pregada quando vai se tratar desse assunto de uma igreja, uma comunidade missional. Por quê? Porque essa passagem é uma passagem onde a gente tem o maior exemplo na Bíblia de um apóstolo de Jesus Cristo pregando em uma cultura diferente da cultura judaica, que era predominante no meio de onde ele tinha vindo, de onde vieram as escrituras do Antigo Testamento. Então a gente tem um exemplo de um apóstolo pregando para pessoas que eram pagãs, que eram de uma cultura totalmente dominada pela filosofia, pelo panteísmo, e ele está pregando a mensagem do Evangelho e não adaptando essa mensagem no sentido de negociar os valores do Evangelho, mas ele está adaptando essa mensagem no sentido de contextualizar ela, para que ela seja entendida por uma pessoa que é de uma cultura diferente da cultura judaica, que era totalmente familiarizada com a revelação de Deus e com as escrituras hebraicas. Então, essa passagem é muito importante para nós, por quê? Porque nós sabemos que Paulo, por exemplo, na carta de 1 Coríntios, diz que ele se fez de judeu para os judeus, fez de grego para os gregos, para que ele pudesse anunciar o evangelho a todos. Mas aqui, em Atos 17, nós temos um exemplo de como ele fez isso. Como ele se fez de grego para os gregos. Como ele se fez de alguém que não apenas sabia da existência de uma outra cultura, mas pegava elementos dessa cultura junto com os elementos do Evangelho, para que ele pudesse comunicar a mensagem de Deus de maneira eficaz e inteligível. Esse é o nosso problema hoje. Qual? O problema é que nós, muitas vezes, tentamos comunicar o Evangelho dentro da cultura na qual nós estamos inseridos, sem adaptar essa mensagem para que ela seja entendida pela cultura que a gente está inserido. Eu estou brincando constantemente com essa questão de chamar as pessoas de varão, mas eu acho que esse é o exemplo mais esdrúxulo que existe na nossa vivência evangélica, de como a igreja está afastada da cultura na qual ela está inserida, ou seja, de como os próprios cristãos estão impedindo que o evangelho seja anunciado de maneira plena aos povos, às nações, às tribos, às línguas, ou seja, nós estamos cooperando para que o avanço do evangelho e o cumprimento da grande comissão, que foi a ordem de Jesus para nós, seja impedido. Como que nós estamos impedindo isso? Nós estamos impedindo isso por meio de falar uma linguagem e utilizar conceitos que são tão estranhos para a cultura ao nosso redor, que eles fazem com que o evangelho pareça algo completamente sem sentido. O meu argumento aqui, a minha súplica, a minha proposta para essa comunidade aqui é que nós realmente tenhamos uma auditoria missional da nossa vida, para que nós possamos avaliar como nós temos vivido, como nós temos nos comunicado, como nós temos nos relacionado com a cultura ao nosso redor, para ver se de fato a forma como a gente está relacionando com a cultura, ao invés de ser um serviço à pregação do evangelho, está prestando um desserviço à grande comissão e ao desejo de Jesus de liberar a sua palavra para todas as nações. Então, como eu falei em outras ocasiões aqui, Jesus nos deu uma missão
ele disse para os discípulos, e ele não só falou que os discípulos deveriam ir por todas as nações, e eles estavam sendo enviados para todas as nações, mas ele orou ao Pai dizendo que assim como ele havia sido enviado, ele também estava nos enviando. E como eu já comentei aqui uma outra vez, talvez você pense, não, mas quando Jesus falou que os discípulos estavam sendo enviados, ele estava falando só para os discípulos ali daquela época, porque o evangelho precisava sair dali de Jerusalém. Isso não se aplica a nós hoje. O evangelho já foi espalhado por todo mundo. A gente não precisa ficar preocupado com missões, com evangelização. As pessoas estão numa cultura que o evangelho está aí para elas crerem ou não. Mas isso é mentira, porque quando Jesus orou isso, ele disse logo em seguida, eu oro não apenas por esses, mas por todos aqueles que virão a crer no meu nome. Então a questão é que essa ordem, essa comissão, essa oração, ela diz respeito a você. Mas Jesus disse o seguinte, ele disse, preguem o evangelho por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. E quando ele disse isso, ele já estabeleceu o fundamento para a contextualização do Evangelho. O que é a contextualização do Evangelho? É quando você pega a mensagem do Evangelho e você traduz essa mensagem de forma que ela possa ser entendida dentro de uma cultura. Primeira forma de contextualização é traduzir a Bíblia para uma determinada cultura. O problema é que nós traduzimos, quando eu digo nós, eu digo a igreja no Brasil, traduziu a Bíblia para o português brasileiro. Mas várias vezes o nosso Facebook, os nossos relacionamentos, a forma como nós lidamos com as pessoas desse mundo e às vezes até a forma como nós evangelizamos, não está traduzindo o evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente continua falando grego, assim como a língua original do Novo Testamento. A gente continua falando uma linguagem que as pessoas não conseguem se identificar. Elas não conseguem entender. E elas acham que o evangelho é ultrapassado, elas acham que o evangelho é algo tolo, elas acham que o evangelho é uma coisa alienada, e quando na verdade o problema não é que o evangelho é alienado, o problema é que nós nos tornamos alienados da cultura na qual nós estamos inseridos. E a minha proposta é que nós mergulhemos não só na cultura do Brasil e na cultura pós-moderna, para que nós possamos de fato proclamar algo que as pessoas entendam, mas a minha proposta é que nós mergulhemos na cultura da cidade de Montemor. A gente precisa entender quais são os valores que pesam no coração de uma pessoa daqui. Quais são os ídolos das pessoas da cidade de Montemor? Nós precisamos aprender isso, porque se nós não aprendermos isso, nós não vamos estar qualificados para cumprir a missão que Jesus colocou diante de nós aqui. Bom, Paulo estava na cidade de Atenas, e era uma cidade onde havia uma efervescência religiosa muito grande. Havia, como disse aqui, basicamente, Lucas, quando escreve essa passagem em Atos, Lucas, o companheiro de Paulo, que registrou as suas viagens e registrou os feitos dos apóstolos, Lucas descreve os atenienses, como vocês devem ter reparado aqui, basicamente como fofoqueiros filosóficos. Ele fala assim, olha, o pessoal daqui só quer saber de qual que é a última novidade. Quem que está falando um negócio diferente aí? Qual que é o negócio novo que tem? E isso era característico da cultura na qual estavam inseridos. E Paulo estava ali naquela cidade não porque ele tinha o objetivo de pregar o evangelho em Atenas. Se você reparar, se você ler as passagens um pouco antes, no capítulo 16 e o início do capítulo 17, e depois o capítulo 18, você vai ver que Paulo ele estava entre viagens. Ou seja, ele estava saindo da cidade de Tessalônica e ele estava indo para a cidade de Corinto para proclamar o evangelho em Corinto, porque na época Corinto era um grande centro comercial e religioso daquela região ali. E Paulo, se você
for estudar as viagens de Paulo, você vai perceber que Paulo sempre pregava o evangelho nas maiores cidades, nas maiores e mais movimentadas cidades que existiam na época. Por quê? Porque ele sabia que essas cidades elas tinham potencial de influenciar outras cidades ao seu redor e de enviar missionários para outros lugares que estivessem próximos. Então ele estava na cidade de Tessalônica, viajou até Atenas, para depois ir para a cidade de Corinto. E ali em Atenas, Paulo estava ali, simplesmente esperando a volta dos seus companheiros, para que ele pudesse encontrar com eles e ir para Corinto. E no meio daquela cidade ali, ele não se aguentou. Ele teve que pregar o evangelho. Ele falou assim: eu não vou ficar aqui sentado sem fazer nada. Eu estou numa missão, eu sou um apóstolo. A minha missão é proclamar as boas novas. Se eu estou nessa cidade, eu vou proclamar. Ele fez como era de costume dele, foi até uma sinagoga, começou a pregar numa sinagoga, mas ele entendia que a sua missão era uma missão não apenas para os judeus, mas para todos os povos, e por isso ele, além de pregar na sinagoga, para os judeus e para os gregos, que de certa forma já haviam se convertido ao judaísmo, ele também ia nas feiras para que ele pudesse pregar para outras pessoas que não tinham qualquer relação com a religião judaica. E ele começou a pregar naqueles lugares. E aí, pregando naqueles lugares, alguns homens que eram... você vê aqui que tem duas linhas de interpretação filosófica. Você tinha os epicureus e os estoicos. Eles ficaram interessados naquilo que Paulo estava pregando. Não porque eles achassem, a princípio, a mensagem do evangelho atraente, mas simplesmente porque eles gostavam de ouvir novidades. E aí eles chamam Paulo para pregar, para falar para eles a respeito desse ensino novo. Ali, ensinando para eles, ele está falando para dois tipos de seita, ou dois tipos de linhas de interpretação filosófica muito diferentes uma da outra, porque os epicureus, eles eram basicamente ateus. Eles não criam muito nos deuses, e eles acreditavam que a sua justificação de existência deveria ser concretizada por meio da busca do prazer. Ou seja, eles acreditavam, como muitas pessoas no nosso tempo hoje, que a principal coisa que eles deveriam fazer era buscar o seu prazer e a sua própria satisfação. E que isso era o propósito da existência deles. Já os estoicos, eles eram muito mais crentes, de certa forma, porque eles acreditavam nos deuses e eles criam que a sua satisfação e a sua realização de um propósito de vida tinha a ver com não se entregar às paixões. Então você imagina que esses dois aí, eles deviam ter algumas discussões um com o outro. E Paulo está ali no meio e ele começa a falar para aqueles dois. E o interessante dessa passagem, o que nos leva a perceber o tipo de contextualização que Paulo está fazendo do evangelho, é porque ao pregar conceitos judaico-cristãos, a partir de uma cosmovisão bíblica, ele começa a citar autores gregos. Ele cita um poeta e ele cita um filósofo. Eu não vou lembrar agora o nome deles, parece que um era Epimênides e o outro é um nome que eu não lembro agora. Mas a questão é que ele cita esses dois, ele comenta aqui, né, como disse um dos seus poetas, mas tem duas citações no texto. Se você voltar para o texto aí comigo, você vai ver que a partir do versículo 28, ele fala: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso é a citação de um filósofo, e depois ele diz: pois dele também somos geração. O sentido dessa palavra, dessa frase aí, dele somos geração, é de que nós fomos gerados por ele. Uma outra coisa que é usada por Paulo, e que é algo que chama a atenção também, é que ele usa um aspecto religioso do próprio culto pagão da época para poder comunicar a mensagem do evangelho. Ele se depara naquela cidade com muitos altares pagãos. A cidade de Atenas é uma cidade recheada de altares de adoração pagã, e ele se depara com esse altar, que era um altar que foi erguido ao Deus desconhecido. Contam, né, dizem na história, que esse era simplesmente uma coluna e uma base onde se colocaria uma estátua, mas não havia nada.
e simplesmente havia uma placa ali, um escrito dizendo ao Deus desconhecido. Tem muitas, pelo menos duas histórias de origem desse lugar de adoração ao Deus desconhecido ali. Tem gente que vai dizer que todas as duas histórias têm como origem uma praga que aconteceu na cidade de Atenas, e eles começaram a sacrificar para todos os deuses. Perceba que isso não é algo simples, porque sacrificar para todos os deuses, nessa época, que talvez foi há uns 600 anos antes de Cristo, nessa época, quando aconteceu essa praga, sacrificar para todos os deuses, significava sacrificar para mais ou menos uns 30 mil deuses. Mas estava acontecendo uma praga, eles acreditavam que essas doenças, esse tipo de coisa, eram fruto da ira dos deuses, que estavam de alguma forma insatisfeitos, algum deus estava insatisfeito com alguma coisa que eles estavam fazendo, e eles precisavam apaziguar a ira desse deus. Então eles começaram a sacrificar. Então sacrificaram para Zeus, sacrificaram para Apolo, sacrificaram para Ártemis, sacrificaram para diversos deuses que existiam na sua época, inclusive de povos ao redor deles, e aí chegou uma hora que não tinha mais para quem sacrificar. E a praga continuava. E aí que as histórias divergem. Alguns vão dizer que eles simplesmente não tinham mais a quem sacrificar, e eles decidiram que provavelmente aquela praga era de algum deus do qual eles nunca tinham ouvido falar, de algum povo distante, e que eles precisavam erguer um altar e dizer para aquele deus: olha, nós não conhecemos você, mas nós queremos sacrificar para você, porque nós sabemos que é você que está enviando essa praga para nós. Essa é uma das histórias. Uma outra história diz que eles recorreram alguns dizem um profeta, outros dizem um filósofo, que cria na existência de um só Deus e que não acreditava nos outros deuses. E que, quando eles decidiram que eles iriam chamar esse profeta ou filósofo, eles perguntaram para ele o que eles deveriam fazer. E esse homem deu a seguinte orientação. Ele falou: olha, vocês vão pegar uma quantidade aqui de ovelhas, de animais, e vocês vão largar esses animais nesse campo aberto. Os animais que começarem a comer grama, eles vão ser poupados. Os animais que simplesmente chegarem em um determinado lugar e se deitarem sem comer a grama, esses animais vão ser sacrificados. E ali eles soltaram aqueles animais, alguns animais se deitaram na grama, outros começaram a comer a grama, e ali onde alguns daqueles animais tinham se deitado, eles pegaram aquele animal e sacrificaram ele, erguendo então altares ao Deus desconhecido. E esse altar que havia sobrevivido a essas décadas e séculos, era um altar que tinha a ver com esse evento específico. Bom, a questão aqui, independente da origem daquele altar, Paulo viu naquele lugar de culto, Paulo viu em um dos mais apreciados valores da cultura ateniense. Que valor era esse? O valor da religião. Ele viu nesse valor uma janela para que ele pregasse o evangelho. O que eu tenho percebido nesse tempo? Através da minha leitura e estudo desse livro chamado Facebook, eu tenho percebido que a maioria dos cristãos não percebe as janelas que podem existir para a pregação do evangelho. E por que eu digo que eles não percebem? Porque toda cultura tem anseios, tem desejos, tem valores. Alguns desses valores são profundamente idólatras e prejudiciais. Outros desses valores dizem respeito a anseios profundos que existem no coração humano e que encontram a sua resposta verdadeira no evangelho. O que eu tenho percebido que acontece? A igreja,
apavorada, com medo das manifestações dessa cultura, sem entender o que está acontecendo. Ela tem se empenhado em dia após dia atacar os valores essenciais dessa cultura. Você quer um exemplo de como isso acontece? Diversos evangélicos têm se preocupado com o levantamento do movimento LGBT. Muitos evangélicos têm se preocupado porque existe uma inversão dos valores familiares, existe uma pregação de intolerância a qualquer posicionamento cristão a respeito da verdade, a respeito do próprio gênero humano e dos papéis de homem e mulher, a respeito da sexualidade do ser humano. O movimento LGBT tem se levantado e tem falado contra tudo aquilo que nós cremos em relação ao que a Bíblia diz sobre como o ser humano deveria encarar a sua sexualidade. Isso é fato. O que eles estão falando é errado. Mas a questão é que a igreja, durante muito tempo, e a gente, esses dias, conversava sobre isso, lá na chácara, lá no CPP, a igreja, durante muito tempo, não lidou com a questão homossexual. Como que a igreja não lidou com a questão homossexual? Dentro dos nossos círculos evangélicos, existiam rapazes que apresentavam um comportamento que era claramente um comportamento de tendências homossexuais. E o que a igreja fazia a respeito disso? Ela simplesmente se calava. Ela simplesmente se calava, mas se ela só se calasse, não teria sido tão ruim, porque além de se calar, a igreja fazia coro com todo tipo de preconceito e violência e falta de compreensão que existia no mundo. Por que eu digo isso? Porque eu já vi vários casos onde cristãos evangélicos falavam assim: nossa, eu não consigo entender como que uma pessoa vive desse jeito. Eles viam um homossexual, por exemplo, e eles se afastavam, eles não queriam relacionar. Eu trabalhei durante um tempo com evangelização de homossexuais e de travestis, e durante o tempo que eu trabalhei com isso, eu tive experiências, por exemplo, a gente fazia um evangelismo, e alguns irmãos de uma outra igreja, isso na época eu morava na cidade de Volta Redonda, alguns irmãos de uma outra igreja iam junto com a gente. E aí, um dia a gente foi numa festa da cidade para evangelizar, e a gente estava lá nessa festa, era uma festa muito grande, e a gente encontrou com um dos rapazes que se prostituía, vestido de mulher, numa rua da cidade. A gente encontrou com ele e a gente parou e começou a conversar com ele. O evangelismo com os transexuais e o pessoal ligado a isso era muito difícil, porque era difícil você conseguir um espaço e até mesmo confiança para poder dialogar com eles. Eles ficavam muito com o pé atrás, principalmente pelo fato de nós sermos evangélicos. E a gente estava ali conversando com aquele rapaz, e perceba assim, que a situação que eu estou falando é um cara que não tinha traços delicados, que não parecia uma mulher naturalmente, que estava vestido com uma roupa curta e apertada de mulher, com silicone, com um cabelo que ele tentava fazer parecer o cabelo mais feminino possível. E a gente estava ali conversando com aquele cara no meio da rua. E depois que ele foi embora, chegou um casal que era dessa igreja que a gente tinha contato. E esse casal chegou para falar com a gente, se referindo a esse homossexual que a gente estava conversando, com uma expressão de nojo e de repulsa, e falando palavras extremamente ofensivas, que não tinham nenhum propósito em pregar o evangelho e ajudar aquele rapaz a ser liberto das coisas que estavam escravizando ele. Eles simplesmente queriam expressar a indignação deles em relação
a como aquele cara estava vivendo a vida dele. Qual que é o problema? Qual que é a incoerência? O problema é que vários desses cristãos que assumiam essa postura não tinham, por exemplo, o mínimo problema de relacionar com os seus colegas de faculdade que não eram casados e estavam tendo relações sexuais. Eles não tinham o mínimo problema de relacionar com os seus colegas de faculdade que tinham valores completamente anticristãos, mas eram pessoas que não estavam na periferia da sociedade. Então a questão é que a igreja não lidou com a questão homossexual. E ao não lidar com a questão homossexual, todo esse discurso que existe hoje foi gerado. E a questão é o seguinte: o movimento LGBT, ele tem valores. E eu digo uma coisa para vocês: muitas das reclamações que são feitas, ainda que eu acredite sim que existe uma agenda que é maligna, que precisa ser de alguma forma combatida e resistida, que tem como objetivo influenciar a sociedade de uma forma que é totalmente contrária ao Evangelho e contrária aos interesses do ser humano e da nossa nação. Existe isso sim. Mas a questão é que mas que pouquíssimas pessoas estão parando para avaliar o que elas podem fazer para tocar o coração desses homossexuais. Por quê? Porque hoje em dia você fica constrangido de falar qualquer coisa a respeito de preconceito e de tratar o outro de maneira decente como um ser humano, porque se você fala alguma coisa desse tipo, as pessoas olham para você torto e ficam falando assim: você está defendendo agora? Você está defendendo esse negócio anticristão? E a questão é que as pessoas não percebem o tanto de outras coisas que estão inseridas na igreja e que são tão anticristãs quanto, às vezes até mais. Nós precisamos olhar para os valores da nossa cultura. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu encontrei um estudo, uma pesquisa que foi feita nesse ano, 2016, a respeito de quais são os 15 principais valores, as coisas mais importantes para a nossa geração hoje. E eu cheguei a uma conclusão. Eu posso colocar depois o link desse artigo, é um artigo bem curto. Eu posso colocar no grupo da comunidade. Mas a questão é que eu li cada um dessas preocupações da nossa geração e eu percebi que nenhuma delas está sendo respondida pelo grosso da igreja evangélica hoje. Não só não está sendo respondida, não está sendo nem levado em consideração. Você quer saber qual que é a primeira preocupação? Ou melhor, você consegue adivinhar qual que é a principal preocupação dessa geração hoje? Pode chutar. Oi? Não, eu digo preocupação não no sentido pessoal, preocupação em relação ao mundo. Desculpa, é que eu não expliquei direito. Meio ambiente. Sim, a questão é que a maior preocupação da nossa geração é uma preocupação em relação ao meio ambiente, ao ecossistema. E a questão é o seguinte, eu queria te perguntar, a Bíblia tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Sim, mas a gente não está preocupado com isso. Por quê? Porque a gente está preocupado em discutir se a salvação é pelo livre-arbítrio ou pela predestinação. A gente está preocupado em descobrir se crente pode ou não beber cerveja. Ou se ele pode beber vinho. Porque Jesus bebeu vinho, né? Mas cerveja não. Porque cerveja é do diabo. Aí os crentes ficam nessas discussões. E as pessoas
olham de fora e falam assim, caraca, é um sinal de imaturidade da igreja. É como se... E eu digo o seguinte para você, eu não vi nenhuma dessas preocupações, eu não vi nenhuma que era ilegítima. Eu não vi nenhuma que estava um enunciado dizendo assim, o mundo hoje, uma das principais preocupações dos jovens hoje, e isso era uma pesquisa que estava englobando jovens e adultos entre 20 e 40 anos, mais ou menos. Não tinha nenhuma lá que era uma preocupação assim, temos a preocupação de destruir todas as cópias da Bíblia no mundo. Não tinha essa, tá? Você pode ficar despreocupado a respeito disso. Mas a questão é que para cada uma daquelas preocupações ali, para cada um daqueles dilemas, eu sei que existe uma resposta da palavra de Deus, que existe uma resposta oriunda do Evangelho, que nós não estamos proclamando. E por isso, eu quero incentivar, nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida, mas eu queria incentivar você a usar o Facebook. Queria incentivar você que não tem Facebook a fazer um Facebook. Dá os parabéns para a Laure, que fez o Facebook essa semana. Está aí adicionando todo mundo. Se você não adicionou alguém aqui, a pessoa vai ficar ofendida agora. Tô brincando. Mas a questão é que assim, não use o seu Facebook para simplesmente ficar com raiva das pessoas que estão colocando coisas que você não concorda. Tente ler cada uma dessas postagens e entender o que está pesando no coração deles. Porque qual que é o problema que a gente enfrenta? O problema é que provavelmente tem amigos seus que estão postando coisas e tendo preocupações muito parecidas com as preocupações que existem nas pessoas fora da igreja. Qual que é o problema? Eles estão com a mesma preocupação e com a mesma resposta. Eles não estão dando uma resposta que é oriunda da palavra de Deus. Eles estão dando uma resposta que ela é derivada das ideologias e pensamentos desse século. E por que isso está acontecendo? Porque a gente não se envolve com o que está acontecendo ao nosso redor e fica só preocupado com os dilemas do nosso gueto evangélico. E a gente precisa começar a mostrar para esse mundo que a palavra de Deus não é ultrapassada. O que está ultrapassado hoje são os cristãos. E eles precisam se atualizar. Você precisa se atualizar. Você precisa entender como eu vou responder com o evangelho ao anseio que existe no coração das pessoas ao meu redor. Bom, queria finalizar essa palavra falando o seguinte. Para que nós possamos analisar a nossa cultura da maneira correta, nós precisamos entender como fazer uma contextualização da mensagem do Evangelho. E no que implica a contextualização da mensagem do Evangelho? Essa contextualização, ela implica você analisar a cultura ao seu redor, de acordo com 2 parâmetros específicos que são encontrados na palavra de Deus. Esses 2 parâmetros são os seguintes. Primeiro, todo ser humano é criado à imagem de Deus. E por isso, a impressão digital de Deus se manifesta em cada um dos seres humanos. O outro aspecto que precisa ser considerado, que também vem das Escrituras, é que todo ser humano foi atingido profunda e totalmente pela queda do homem no jardim do Éden. Ou seja, toda a humanidade é pecadora. Eu falei isso aqui, quando a gente falou um pouco sobre produção cultural, eu falei que toda produção cultural não cristã é marcada pela impressão digital de Deus, por ele ter sido criado à imagem de Deus, e toda produção cultural cristã é marcada pela imperfeição de nós sermos seres humanos caídos e afetados na nossa mente e na cultura ao nosso redor
pelo pecado que entrou na humanidade. Ou seja, a produção cultural não cristã nunca é tão imperfeita quanto ela deveria ser, por causa da cosmovisão, ou seja, da forma como eles veem o mundo ser errada. E a produção cultural cristã nunca vai ser tão perfeita quanto ela deveria ser, levando em consideração que os cristãos têm uma maneira correta de olhar para o mundo se eles olham para o mundo através das lentes das Escrituras. Mas quando a gente vai considerar a contextualização do Evangelho, ou seja, a tradução do Evangelho para a cultura na qual a gente está, a gente precisa também levar em consideração que nenhuma cultura é tão profundamente má que não exista nela traços ou ganchos que podem ser usados para a proclamação da mensagem do Evangelho. Mas também nenhuma cultura é tão profundamente afetada pelo Evangelho que não existam nela traços profundos de idolatria. Ou seja, toda cultura tem uma manifestação da bondade de Deus. Ao mesmo tempo que toda cultura também tem traços profundos, uma manifestação da idolatria do coração humano. Como dizia João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou seja, na cultura na qual nós estamos inseridos, existem aspectos que são fruto da graça de Deus e que nós devemos encorajar e endossar esses aspectos e mostrar o quão semelhantes eles são aos valores da palavra de Deus e do Evangelho. Mas também, na cultura na qual nós estamos inseridos, existem ídolos. Não só na cultura, mas no nosso próprio coração. E esses ídolos precisam ser confrontados. Esses ídolos precisam ser confrontados pela mensagem do Evangelho. Mas qual que é o problema? O problema é que, se você só confronta, porque é mais fácil só confrontar, você simplesmente taxa tudo como você fala assim, ó, tudo isso aqui é secular. Entendeu? E eu não quero saber de nada que é do mundo. Eu só quero saber daquilo que é de Deus, que vem da palavra de Deus. Qual que é o problema? Seu coração é uma fábrica de ídolos. Então, quando você olhar para a palavra de Deus e você não considerar que você mesmo está inserido em uma determinada cultura, você vai simplesmente santificar os seus ídolos. Mas se você não confrontar, você também vai santificar os seus ídolos, porque simplesmente os seus ídolos são os mesmos ídolos da cultura na qual você está. Então, o que nós precisamos fazer nós precisamos analisar a cultura de acordo com o Evangelho, deixando que o Evangelho assine embaixo do que ele quiser assinar embaixo, dentro da cultura na qual nós estamos, e deixando que o Evangelho confronte qualquer coisa que ele quiser confrontar dentro da cultura na qual nós estamos inseridos. Ok? Então, o nosso tempo acabou e eu estou vendo que, assim, eu estou num dilema grande nessa série, porque toda vez eu falei para o Ângelo, eu falei, ó, eu vou falar na próxima sobre isso, aí eu vou lendo um monte de livro, aí eu fico doido, eu falo assim, nossa, tem que falar dessa coisa aqui e tal. Ou seja, a série vai acabar, eu não vou ter falado tudo que eu quero falar, e um outro dia aí a gente se vê falando disso de novo. Eu vou falar do que eu estiver achando bom e que for te ajudar, e aí eu falo os livros que você tem que ler, e aí você lê, você fica inteligente e põe coisa legal no Facebook conforme você vai lendo os livros. Mas provavelmente esse assunto de idolatria é um assunto que a gente está vendo que ele está aparecendo ali, né? Toda hora ele está despontando por aí. Provavelmente em algum momento a gente vai fazer uma série sobre idolatria. Mas como não deu tempo de falar, eu tinha um ponto aqui só para isso. Provavelmente na próxima pregação eu devo falar só sobre idolatria e cultura. Beleza? Aí vai ser divertido.